dia. Estamos aqui para tributar a Deus louvores e ações de graças pelos benefícios da sua parte. Diretamente da Assembleia de Deus em Teresina, estamos aqui para, juntamente com você, adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Aí onde você está, adore conosco. Vamos começar orando ao Senhor. Pai nosso que está no céu, te adoramos agradecidos pela oportunidade que temos de estar diante de Ti, para falar contigo mais uma vez, para também, Senhor, receber da Tua parte. Neste momento, recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, por tudo que tens feito por nós. Te louvamos por Tua proteção, por Teu cuidado, por Tua graça, pelo conhecimento da verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa cada filho Teu que ora, Senhor, assiste a esta transmissão e adora o Teu santo nome. Aos amigos que, porventura, estão, Senhor, também agraciados por ouvir, Senhor, esta, Senhor, transmissão da Tua palavra, através deste culto de adoração ao Teu nome. Trabalhe em suas vidas de uma forma especial. Que, Senhor, todo o temor seja dissipado e o Teu nome seja glorificado. Neste momento oramos por nossas autoridades, tanto o presidente da República, governadores, prefeitos, para que recebam da Tua parte, Senhor, sabedoria para administrar este momento e também para conduzir, Senhor, aquilo que está sob sua responsabilidade, de forma tal que, Senhor, haja paz e tranquilidade. Nós Te pedimos e agradecemos, ó Pai. Continua abençoando a Tua igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que estão na liderança, pastor, presidente, os demais, Senhor, que compõem, ó Deus, as convenções, bem como cada igreja, cada filho Teu, onde está aquele que tem, Senhor, já no seu coração colocado Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que haja, Senhor, a tranquilidade e a paz e que o Teu nome seja glorificado. Fala conosco pelos louvores e também pela ministração da Tua palavra, é o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Iremos louvar ao Senhor agora com a equipe de louvor, hoje composta pela irmã Keila, irmão Pedro, e acompanhado do irmão Elton e irmão Davi. Nós vamos então adorar a Deus. Aleluia. Nessa noite cumprimentamos todos que estão ouvindo essa live agora com a paz do Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, com cada um de nós. Estamos felizes por estarmos na casa de Deus, né? Essa noite, apesar das dificuldades, mas estamos aqui firmes no Senhor. E vamos cantar primeiramente o hino da nossa harpa cristã de número 141. Aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor e Sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador.
Glória a Deus. Paz e harmonia Ele quer trazer para você. Nós estaremos lendo um texto bíblico. Logo a seguir, o presbítero irmão Jorge estará orando. Nós vamos ler um texto pequeno, abrindo as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. O versículo de número 11 do capítulo 4 de Apocalipse, versículo 11, e também capítulo 5, versículos 12 e 13.
Assim está escrito: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Capítulo 5, versículo 12 e 13. E aqueles que estavam nos céus diziam: digno é o Cordeiro. Isso refere-se a Jesus Cristo, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Oremos ao Senhor com o presbítero irmão Jorge. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por estarmos aqui por ocasião do culto nesta noite, que está sendo tributado ao teu santo e excelso nome. Deus maravilhoso, pedimos em favor do nosso Brasil, da nossa pátria, que o Senhor, ó Pai, venha intervir nesta situação conforme a tua vontade, o teu querer. Deus maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso, e sabemos que tudo está no controle das tuas mãos. Tu és aquele que conforta a tua igreja dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estamos tão somente esperando numa ação poderosa que venha do alto. Pai maravilhoso, é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos por fé. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um louvor ao Senhor.
É bom que você tenha também esta segurança de ir às alturas mais altas, porque você é filho de Deus. Vamos ouvir agora a mensagem da palavra de Deus com o presbítero Monteiro Caetano. Saudações a todos os nossos queridos irmãos que nos ouvem neste momento, através desses instrumentos, e orar ao Senhor que os irmãos estejam bem, seguros, sob os cuidados de nosso Deus, nosso Pai. Pela bondade de Deus, nós temos este meio que Ele nos concede para comunicarmos a palavra do Senhor. Deus é providente, e com isso Ele nos dispõe a isso. Mesmo diante desta situação na qual nós estamos vivendo, de reclusão, mas pela graça do Senhor, nós estamos com as nossas Bíblias abertas e com os corações, creio eu, para recebê-la. Para isso, queridos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem de que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia outra coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Uma palavra de oração, queridos. Amado Deus,
Pai, eu sou capaz de abrir a Bíblia, Senhor, neste momento, mas sou incapaz, Senhor, de abrir os corações das pessoas que irão ouvir a Tua palavra. Isso porque somente o Teu Espírito Santo o faz. Por isso, neste momento, Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito visite a cada um neste momento, está ouvindo esta palavra, para que possa acolhê-la com graça, e que eficazmente, Senhor Deus, possa gerar muitos frutos, possa trazer consolo, Senhor Deus, aos nossos corações, que possa trazer, Senhor Deus, quietude, ó Pai, tranquilidade nestes momentos tão difíceis. Quanto a mim, Senhor, tenha compaixão deste que irá anunciar, pois sou totalmente dependente do Teu Santo Espírito. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor nosso. É em Cristo Jesus, nosso mediador, que oramos. Amém. Meus irmãos, a crença na segunda vinda de Jesus Cristo é, sem sombra de dúvida, para aqueles que confessam a fé cristã, uma das doutrinas fundamentais. A maioria dos cristãos, a grande maioria, confessam, creem que acreditar na segunda vinda, acreditar na doutrina, no ensino bíblico da segunda vinda de Jesus, é algo essencial, basilar, fundamental à nossa fé. É verdade que nós podemos até mesmo discordarmos de alguns pontos de como se dará essa segunda vinda. É possível até nós diferenciarmos, como existem várias interpretações acerca deste glorioso evento que acontecerá. Mas o fato é que nós não podemos discordarmos de que, de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo um dia irá voltar. Esta é uma das crenças que nos move, é uma das doutrinas que sem ela a nossa fé cristã não seria completa, a nossa vida espiritual certamente não seria uma vida plena. E diante dessa certeza, meu irmão, minha irmã, como cristãos, como é que nós devemos viver sabendo que um dia o Senhor Jesus irá voltar? Se essa é de fato uma verdade fundamental nas páginas da Escritura Sagrada, se de fato isso é tão sobejo nas Escrituras, se isso é tão importante, logo nós precisamos perguntar para nós mesmos: o que é que isso implica no meu dia a dia? Qual é o significado, né? Na prática, o que é que isso implica na nossa vida cristã? Uma vez que nós mesmos pregamos que este é um ensino importantíssimo da palavra de Deus. Como é que nós devemos, à luz da Escritura, discernir acontecimentos que estão diante de nós, como por exemplo esse que está aí na nossa frente, o problema desse vírus que tem desestruturado o mundo inteiro? Como é que nós contemplamos situações como essa? Como é que nós podemos avaliar esses efeitos à luz da palavra de Deus, à luz da crença de que Jesus Cristo irá voltar? E eu estou certo, meus irmãos, que esse texto que nós acabamos de ler, de 2 Pedro, capítulo 3, é um dos textos que nos ajudam a entender como é que nós devemos viver, como é que nós devemos nos portarmos diante de qualquer situação, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus. Perceba, meus irmãos, que Pedro nesse texto está preocupado acerca de coisas que ele quer lembrar os seus leitores. Ele é insistente, inclusive, na palavra: irmãos, eu quero lembrar vocês. Você vai perceber isso em alguns momentos na própria carta no todo. Irmãos, eu estou querendo lembrar de algo muito importante para vocês. E eu quero que você olhe e perceba, meus irmãos, inclusive o tom pastoral que Pedro usa aqui. No verso 1 ele diz: olha, amados, esta é agora a segunda carta
e que escrevo em ambas as duas cartas, eu falei sobre isso, para lembrar a vossa mente esclarecida. Veja que ele está dizendo: olha, vocês são pessoas esclarecidas, pessoas que têm uma mente boa, pessoas que discernem bem as coisas, e eu preciso ainda continuar insistindo em lembrar-lhes de coisas importantes. Eu procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. E eu acho legal, eu gosto deste tom pastoral que Pedro usa aqui na sua carta. E outra coisa que nós precisamos observar, ainda na introdução desse texto, ele fala que as coisas que ele quer lembrar para os seus leitores, para os irmãos, não é novidade, não é algo novo. Você percebe que ele diz assim: olha, eu quero falar algo para vocês que já foi dito, são coisas que foram ditas anteriormente pelos santos profetas, foram coisas que também foram ditas pelo nosso próprio Senhor. E ele continua: coisas que também foram ditas até pelos apóstolos. Veja que ele está dando uma referência de que as coisas que ele irá dizer, que ele irá lembrar os seus ouvintes, os seus leitores, não são coisas ali momentâneas que veio na mente dele, coisas que nasceu no coração dele. Ele está dizendo em outras palavras, e é a mesma palavra, irmãos, para nós hoje à noite, você que está aí ouvindo essa palavra de Deus para nós. Olha, o que está sendo dito para nós agora, o que vai ser dito para nós agora, são coisas que já foram ditas lá atrás pelos santos profetas. Eles já falaram isso. O próprio Senhor Jesus também falou isso, e também os apóstolos disseram isso. Então deve ser uma coisa importante, deve ser algo muito importante, porque Pedro está fazendo uma referência forte, mostrando em toda a Escritura. Primeiro ele aponta para o Antigo Testamento: olha, já foi dito lá atrás, na Antiga Aliança, pelos profetas, aqueles que portavam a revelação especial de Deus. Isso também foi falado até mesmo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é o clímax da revelação do Senhor, de Deus, do Pai. E esse ensino foi ainda levado adiante pelos apóstolos, aqueles que receberam também revelação de Deus para compor o Novo Testamento. E quais são então essas coisas que Pedro quer lembrar ao seu povo? Quais são estas coisas que Deus quer nos lembrar esta noite, meus irmãos? Ele quer nos lembrar de coisas importantes relacionadas à segunda vinda de Jesus. Coisas que são essenciais, importantes, vitais à nossa fé, com relação à segunda vinda de Jesus. Eu quero parar um pouquinho aqui para fazer alguns comentários, irmãos, porque muito me incomoda quando se trata de assuntos futuros, assuntos sobre a vinda de Jesus, e eu fico às vezes incomodado quando eu vejo alguns irmãos trazer uma salada de informações, de coisas e de invencionices, e coisas que não tem nenhum efeito positivo e de maturidade da fé cristã para a igreja. Não produz maturidade nenhuma, só complicações, só dúvidas. Uns dizem que o anticristo já está ali, já está acolá, é o presidente aqui. Outros ficam dizendo que já tem data marcada, que vai ser assim, que vai ser assado. Eu amo esse texto, porque esse texto aqui é Pedro fazendo um resumo do que nós devemos esperar, como é que nós devemos olhar para a segunda vinda de Jesus. Ao invés de ficar se preocupando com coisinha pequenininha aqui e acolá. Eu amo esse texto porque Pedro nos chama a atenção para aquilo que de fato é importante. E a primeira coisa que ele quer despertar a nossa lembrança de coisas que nós já sabemos disso. Ele quer nos lembrar de quê? Que, no verso 3, olhe para o verso 3 por gentileza.
tendo em conta, antes de tudo, olha como é que Pedro começa o verso 3, ele vai começar agora a falar o que ele quer lembrar para os irmãos. Antes de tudo, irmão, preste atenção, tendo em conta, primeiramente, que nos últimos dias virão escarnecedores, que nos últimos dias vão aparecer escarnecedores. O que são escarnecedores, irmãos? São questionadores tendenciosos, são querendo semear descrença, querendo semear descrédito nas coisas ditas por Deus. Esses são os escarnecedores. São aquelas pessoas que querem trazer dúvida naquilo que Deus falou, e querem botar em xeque as palavras de Deus, querem desacreditar da Bíblia, querem dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é um livro confiável. Nos últimos dias surgirão muitos assim em nosso meio, não só lá fora, mas também em nosso meio, questionando as coisas de Deus, zombando daqueles que creem em Deus. Quantas vezes nós não temos visto isso em nossas escolas, os nossos jovens na faculdade, onde aqueles professores que odeiam a palavra de Deus, odeiam a Bíblia, odeiam a fé cristã, zombam da nossa fé, ficam questionando, ficam nos tendo como pessoas retrógradas, pessoas atrasadas, pessoas que não são progressistas, que nunca vão avançar porque estão presos a um livro antigo, a um livro velho. São escarnecedores, zombadores. E a Bíblia continua, Pedro continua, e ele explica por que eles são zombadores, por que eles são escarnecedores. Siga comigo, por gentileza, o texto, por favor. Que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Aqui está a resposta por que eles tanto escarnecem da Bíblia. Porque a Bíblia é um incômodo à vida deles. A palavra de Deus incomoda demais essas pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus é o padrão de Deus de santidade para que o homem ande segundo a vontade do Senhor, que contrapõe-se exatamente àqueles que querem andar baseado em suas próprias paixões. As próprias paixões são o quê? São oposição à vontade de Deus para o homem. É por isso, aqui está, é bem simples entender. É simples entender por que eles escarnecem da Bíblia. Porque eles não querem que a Bíblia seja dita como é que eles devem andar, como é que eles devem agir, como é que deve ser o procedimento deles. Eu conheci alguém que uma vez disse para mim, uma vez alguém chegou para mim e disse: olha, me incomoda muito o fato de saber que tem alguém lá em cima querendo mandar em mim, e como é que eu devo viver, o que é que eu devo pensar, como é que eu devo agir. Me incomoda o fato de saber que tem alguém que quer dizer como é que eu tenho que ser, como é que eu tenho que andar, como é que eu devo pensar. Exatamente estes que querem andar conforme as suas paixões são aqueles que querem dizer: Deus, eu quero viver assim, não me importa o que você pensa, não me importa quais são os caminhos que você quer que eu trilhe, eu quero andar conforme as minhas próprias paixões. E o escárnio deles aqui, usado por Pedro, em particular neste texto, eles são escarnecedores porque querem andar conforme as suas paixões, e eles são questionadores, tendenciosos. Eles ficam zombando da gente, dizendo assim: Deus disse para vocês que Ele voltaria. Cadê? Ele nunca voltou. Perceba, o escárnio deles, aqui citado por Pedro, tem a ver com a vinda de Jesus, com a vinda do Senhor Jesus. Onde é que está essa promessa? Que disse que iria voltar e nunca voltou. Que Deus é esse de vocês, que fala para vocês uma coisa e não cumpre? Porque Ele disse para vocês que iria voltar. Já se passaram 2000 anos, Ele nunca voltou. E vocês continuam com essa história
dizendo que ele vai voltar e não volta. Não volta coisa nenhuma. Veja que o escárnio deles, irmãos, tem a ver com uma das doutrinas importantes da nossa fé, que nós cremos que é cara para nós a segunda vinda de Cristo, em que todos nós acreditamos que um dia Ele voltará. E Pedro, no verso 5, olhe para o verso 5, por favor. Pedro, no verso 5, diz que eles são pessoas que deliberadamente, olha só, porque deliberadamente esquecem. Interessante, eu acho interessante essa palavra, esquece deliberadamente. Ignoram isso, né? Porque exatamente, geralmente a gente esquece de alguma coisa por acidente, né? Eu esqueci meu celular em casa, ou eu esqueci alguma coisa. A gente normalmente não é deliberado, ou seja, no caso aqui, eles esquecem porque eles não querem dar crédito a isso. Eles esquecem aqui porque querem. É um esquecimento autoimposto. Eles querem tapar os ouvidos para essa verdade, querem fechar os olhos para essa verdade da segunda vinda de Jesus. Então é um esquecimento autoimposto. Eles não querem saber disso. Não me venha com este assunto, não me importa, não me interessa. Deliberadamente eu não quero saber disso. É isso que eles estão dizendo. São escarnecedores, mostrando que Deus, por meio de sua palavra, falhou, errou. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que seguindo o texto adiante, olha como é que Pedro responde a este escárnio de dúvida acerca da vinda de Jesus. Olha o que Pedro fala, seguindo o texto. De longo tempo, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Olha só o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Preste atenção uma coisa aqui, irmãos. Os escarnecedores, essas pessoas que dizem que a palavra de Deus não tem valor nenhum, não tem crédito nenhum, elas são confrontadas com Pedro dizendo, ele está dizendo, olha, essa palavra que vocês estão dizendo que não tem valor, é a palavra que criou o céu, criou a terra. Por meio desta palavra Deus criou todas as coisas. Por meio desta palavra, onde só havia água, Deus fez surgir a porção seca. Deus trouxe a porção seca, dando à terra sua forma. E é por meio dessa mesma palavra que essa terra que veio da água foi afundada de novo na água. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo? Olha, a palavra que criou a terra foi a mesma palavra que julgou a terra. A mesma palavra que deu vida foi a mesma palavra que tirou a vida. A mesma palavra que nasceu é a mesma palavra que julgou, trouxe juízo àquela geração que foi desobediente a Deus. Então, para esses escarnecedores, para estes que não creem na palavra de Deus, que questionam, cadê a vinda de Jesus? Nunca veio. Para nós crentes, nós respondemos a ele o seguinte: nós cremos tanto nesta palavra de que Jesus vai voltar, porque foi a mesma palavra que criou os céus e criou a terra. E para vocês que não acreditam nela, tenham certeza que essa mesma palavra um dia será juízo para vocês. Ela será juízo para vocês. Então a mesma palavra que faz emergir da água é a mesma palavra que faz afundar.
E essa é a primeira coisa, meus irmãos, que Pedro quer nos lembrar nesta noite. Quanto mais perto da vinda de Jesus, mais incredulidade haverá. Em resumo, eu estou resumindo o ponto 1 da pregação. A primeira coisa que Pedro quer nos lembrar é isso: é que quanto mais perto da vinda de Jesus, mais incredulidade haverá. E Jesus falou sobre isso, lembra? Você lembra que Jesus falou sobre isso? Ele, num tempo muito Jesus usou, inclusive, irmãos, 2 dos piores eventos da Bíblia. Vocês lembram quais foram os 2 piores momentos da Bíblia de juízo de Deus? Jesus falou: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló? Veja que ele pega 2 eventos de juízo de Deus para dizer: olha, o povo vivia com as suas próprias paixões. O que é que diz lá no capítulo 6 de Gênesis? A Bíblia diz que Deus viu que o coração do homem era o quê? Continuamente mau. Então, queridos, se por um lado nós nos entristecemos em ver a maldade crescer, se por um lado, irmãos, nós nos afligimos em ver o mal se proliferar, tanta gente ruim fazendo coisas ruins, até mesmo aos da família da fé, se por um lado nós olhamos e nos entristecemos com isso, por outro lado isso nos serve como alento. Isso nos serve como alento na nossa alma, porque nós vamos nos lembrar das palavras que o Senhor nos falou. Ele nos falou que quando um homem se tornasse cada vez mal nos seus desígnios, nos seus caminhos, era um sinal claro de que ele está às portas, de que ele vai voltar, de que está perto a vinda do Senhor. Então, se por um lado nós nos entristecemos, meus irmãos, nós deveríamos, por outro lado, nos regozijarmos e saber que o nosso Senhor está às portas, está perto a vinda, o grande dia do Senhor está próximo. Paulo também fala sobre isso. Ele fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha só essa expressão: eles são inimigos de coisas boas, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Essa é a descrição da sociedade, dessa nossa realidade que nós estamos vivendo neste momento. Então, a primeira coisa, irmãos, que Pedro quer lembrar a sua igreja, que Deus quer lembrar ao seu povo, é que quanto mais perto da vinda de Jesus, mais incredulidade haverá. A segunda coisa, meus irmãos, verso 8, verso 9. Por favor, acompanhe comigo aí, você que está em casa, você que está nos assistindo, acompanhe por gentileza aí agora o verso 8 e o verso 9, para vermos qual é a segunda coisa que Pedro quer nos lembrar. Claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está nos relembrando, irmãos, que não devemos analisar o tempo de Deus da perspectiva do nosso tempo. Essa é a segunda coisa que ele quer nos lembrar, que não devemos enquadrar Deus em nossa cronologia. Nós temos uma noção da passagem do tempo que é diferente da maneira como Deus vê o tempo.
Deus não está contido ao tempo como eu e você. Então, para essas pessoas que questionam e acham que Deus e que o Senhor está tardando, está demorando muito, é que para Deus a noção de tempo que Deus tem é diferente da minha. Que o que para mim parece algo muito demorado, para Deus pode ser um dia, ou vice-versa. O que para mim pode ser algo muito rápido, para Deus pode ser algo demorado. Deus não está contido ao tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E por que Pedro está usando essa declaração? Por que ele está usando esta fala? Que na verdade Pedro está citando o verso 4 do capítulo 90 do livro dos Salmos. Ele está usando uma parte deste verso, lá do capítulo 90 do livro dos Salmos, o verso 4. Então, por que ele está falando isso? Por que Pedro está usando essa expressão de que para Deus, como é que é? Todavia, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que aquilo que parece demorar, na verdade, é paciência de Deus. O que para nós chamamos isso de demora de Deus, é na verdade Deus se revelando como um Deus longânimo. Deus está sendo o quê? Deus está sendo paciente. Deus está sendo o quê? Está sendo gracioso. Veja que a palavra longânimo está aí, e a própria palavra em português ajuda a entender. Ele tem um ânimo longo, ele é longânimo. A ideia da palavra no original seria mais ou menos assim: é alguém que tem uma respiração longa. Sabe aquele momento quando alguém faz, quando alguém faz muita raiva para a gente, e a gente já parte para cima e nem respira, quando na verdade a gente tem que primeiro respira, calma, respira. Já viu essa situação? Respira, relaxa. A ideia é essa. Deus diante, não é que Deus não está percebendo, não é que Deus não está levando em conta a maldade do coração e a impiedade humana. É porque Ele está mostrando o quê? Que Ele tem um respirar longo. Ele está contemplando todas as coisas, e o que Ele está fazendo? Ele está dando tempo para que haja arrependimento. Então a segunda coisa que Pedro quer nos lembrar é exatamente isso: é que Deus, Ele é longânimo. Então o grande objetivo de Deus nessa aparente demora, porque não é demora, para nós é demora, mas essa aparente demora é justamente dar tempo para que as pessoas se arrependam. Quem sabe você que está me assistindo aí, está na sua casa, você nunca pensou sobre isso, nunca parou para pensar que Deus está dando muitas oportunidades, Deus está dando tempo suficiente para você se arrepender dos seus pecados e voltar para Ele. Então veja, a segunda coisa que Pedro quer nos ensinar é que, ao contrário do que muitas pessoas andam dizendo por aí, está demorando demais. Não é que está demorando, é porque Deus está se revelando como Deus gracioso, que dá tempo para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se voltem para Ele. Terceira coisa, eu vou correr um pouquinho porque o tempo é curto. A terceira coisa está no verso 10, que Pedro quer nos lembrar. Veja o que diz o verso 10: virá entretanto como ladrão. A terceira lição que Pedro nos ensina é a imprevisibilidade do retorno de Cristo. Não é no sentido de que não podemos prever nada, não é nesse sentido, não é? Pedro não está dizendo que não é possível a gente não prever nada, não é nesse sentido que Pedro está falando. A própria Bíblia nos ensina a estarmos atentos ao que? A sinais. Jesus falou: olha, quando virdes coisas tais e tais, fiquem atentos, fiquem preparados. Mas o ponto é que os sinais só nos dão uma noção da proximidade e nunca a exatidão.
Perceba, meus irmãos, que os sinais nos dão uma noção de quê? De que está próximo, mas nunca dá exatidão. Por isso, devemos estar prontos. Devemos estar preparados para este grande e glorioso dia. Então Pedro se utiliza da figura para nos ensinar que o povo de Deus precisa estar prontos. A ideia é que o ladrão vem à noite. Geralmente eles vêm à noite, né? Aquele horário que a gente está dormindo. É claro, né? Se a gente tivesse acordado, ele não viria. Então o que acontece? Eles vêm à noite. Nós não sabemos a hora que o ladrão vem. É por isso que nós devemos estar o quê? Acordados, estarmos atentos e estarmos o quê? Trazendo para nosso entendimento aqui, no sentido que nós estamos referindo, é estarmos preparados, irmãos. Estarmos preparados. Aliás, vocês já perceberam como nós gostamos muito de usar essa palavra na igreja, quando nós estamos pregando? Irmãos, nós precisamos estar preparados, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, e se a gente não estiver preparado, a gente não vai. Você já viu que a gente gosta muito de falar isso? Mas me diz uma coisa, o que significa estar preparado? O que é estar preparado para este grande e glorioso dia? O que significa isso? É estar numa vida de constante arrependimento. Estar preparado, irmãos, é estarmos em uma vida de constante arrependimento, é estar continuamente esperando o Senhor. É isso, estar preparado. Se por um lado é possível saber, se por um lado, meus irmãos, não é possível saber a exatidão do dia da vinda de Jesus, é possível saber os efeitos dela. Nós não sabemos o dia, mas nós sabemos o que vai acontecer. A Bíblia diz que vai acontecer. Diz aí o verso 10: os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abraçados. Também a terra e as suas obras serão atingidas. Em outras palavras, nada escapará. Nada escapará do juízo de Deus. Céu e terra passarão pelo juízo de Deus. Pedro diz que todas as coisas serão desfeitas. Tudo será desfeito. Deus, para fazer algo novo, para fazer um novo céu, nova terra, Ele irá desfazer essa terra será desfeita, através, aqui o Pedro usa a figura do fogo, que purifica, que limpa, que tira as impurezas, e ela está sendo preservada para um dia especial. Tudo nessa vida será desfeito, para dar lugar a algo novo. Todas as coisas serão desfeitas. Quais coisas? O que, irmãos, que será desfeito? A sua casa, o seu carro, o seu trabalho, os seus títulos, o seu nome, a sua fama, as suas construções. Tudo isso será desfeito. E a pergunta de Deus para nós é: vale a pena viver só por isso? Você que está em casa, pense comigo. Vale a pena viver sabendo de que um dia todas essas coisas vão virar pó? Vale a pena? Vale a pena viver por coisas que um dia a palavra de Deus está dizendo que não vai ser nada? A sua vida é tão pequena assim, a ponto de você colocar todo o valor da sua vida em coisas que Deus está dizendo não vai ficar nada. E a quarta e última coisa que Pedro quer nos ensinar: veja o verso 11, por favor. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que
vivem em santo procedimento e piedade. Olha como Pedro termina essa porção da Escritura. Visto que todas essas, diante do fato de que todas as coisas vão deixar de existir, como é que eu e você devemos andar? Como é que eu e você devemos viver? Como é que eu e você devemos proceder diante desta certeza? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que é procedimento? Procedimento é o quê? São as minhas atitudes, são os meus, as minhas ações, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. É o meu procedimento, as minhas atitudes, as minhas ações, aquilo que eu faço no meu dia a dia, é o que vai determinar o meu procedimento. E o que é piedade? Porque ele usa duas palavras, piedade e procedimento. Piedade é o quê? É aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro do meu coração. Então, o procedimento é o reflexo do que está dentro de mim. O meu procedimento reflete a minha piedade com Deus. E é isso que ele está dizendo, na certeza de que Cristo irá voltar. Saiba como é que você deve viver a sua vida, não como aqueles escarnecedores que ficam questionando que dia que ele vai voltar, quando que ele vai voltar. Ele não vai voltar mais coisa nenhuma. Do contrário, vocês não vão andar segundo as suas próprias paixões, vocês andarão conforme os santos, em santa piedade e um bom procedimento, esperando e apressando a vinda do Senhor, do dia de Deus. E aí, meus irmãos, ele encerra no verso 13 dizendo que nós andamos assim, dessa maneira, nesse procedimento, sendo piedosos, porque verso 13, por favor, acompanhe comigo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Graças a Deus. Eu vou andar assim, de acordo com a vontade de Deus, porque há um lugar em que nós esperamos, onde habita a justiça, onde lá estará para sempre o nosso Senhor, onde não haverá mais engano, onde não haverá mais escarnecedores. Eu louvo a Deus por isso, meus irmãos. Esta é a palavra do Senhor para o nosso coração. Estas são as recomendações de Deus para a sua igreja hoje. O que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos? Primeiro, nós precisamos nos lembrar que o tempo de Deus, lembrar que nos últimos dias, quanto mais próximos estivermos da vinda do Senhor, pior serão os homens. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que, em segundo lugar, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e ele se alonga porque ele quer que o povo se arrependa. Ele está revelando graça. Em terceiro lugar, meus irmãos, a palavra de Deus nos lembrou hoje à noite que a vinda do Senhor será uma vinda repentina, de repente, e que por isso nós precisamos estarmos preparados para esse dia. E em quarto lugar, a palavra de Deus nos ensinou hoje à noite, nos relembrou de verdades que já nos foram ensinadas. Nossos pastores já ensinaram isso para a igreja. E pelo menos para quem prega, esse tipo de texto bíblico para nós é alegria, é alento, porque nos faz entender que não é errado ficar repetindo as mesmas coisas, porque o povo precisa estar se lembrando dessas verdades. E Deus, pela sua graça, nos trouxe essa verdade. E em quarto lugar, meus irmãos, a palavra de Deus nos relembrou que nós devemos
andar em um santo procedimento, porque há um lugar que nos espera em toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Continue orando pela nossa igreja, pelos nossos membros, pelos nossos governantes, para que a mão soberana de Deus possa nos conduzir em toda esta situação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Não vai ficar nem raiz, nem ramos, aonde é que tu vais morar? Não vai ficar nem raiz, nem ramos, aonde é que tu vais morar? Eu vou morar com Jesus nos céus. Eu vou morar com Jesus no céu. Meu irmão, tu estás preparado para morar com Jesus no céu. Meu irmão, tu estás preparado para morar com Jesus no céu. Eu vou morar com Jesus nos céus. Eu vou morar com Jesus nos céus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor com os nossos irmãos. Esteja preparado. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra abençoada. Estou muito feliz nessa noite por ter ouvido a palavra de Deus e por ela ter entrado no nosso coração. Amém, Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais essa canção. Que só Ele é digno. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia. Mas ressuscitou, Ele é digno. Aleluia. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração,
agradecemos a todos que nos acompanharam e continue ligado conosco. Quarta-feira estaremos novamente aqui para o culto, domingo também nesse mesmo horário, quarta às 19 horas, domingo às 18 horas. De manhã, aos domingos, às 9h30, está sendo ministrada a Escola Bíblica Dominical para adultos. Logo depois, para os jovens, através do irmão Júlio. E terça-feira, pela manhã, às 10 e pouco, o nosso ciclo de oração. Quando não conseguir acessar diretamente no Facebook da Assembleia de Deus em Teresina, o ciclo de oração, ele pode estar sendo diretamente veiculado pelo Face da irmã Raquel Vieira Lopes Mesquita. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar. Pai nosso que está nos céus, te adoramos por tua palavra, pelo que tens, Senhor, realizado através da mesma em nossas vidas e corações. Que, Senhor, o teu Espírito complete aquilo que se faz necessário para despertar, Senhor, vidas e corações para um compromisso real e sincero contigo, de tal forma que aguarde, Senhor, de uma forma bem precisa, como o Senhor orienta a tua palavra, purificando-se a si mesmo este dia, e da forma que não venha perder aquilo que será desfeito, mas alcance o que vem logo a seguir, novos céus e nova terra. Te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com teu Filho que nos ouve. Amém.